Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática no concurso de nível médio para escriturário da Câmara Municipal de Marília, que aconteceu no dia 29 de janeiro de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 22, que tratou de mínimo múltiplo comum. Bora lá! João estava participando de uma brincadeira promovida por um bar, por conta da Copa do Mundo de Futebol de 2022. Nessa brincadeira, a pessoa deveria dizer os números 1, 2, 3, 4, etc., trocando os múltiplos de dois números sorteados na hora pela palavra gol, sendo no caso do número a ser dito ser múltiplo de ambos os números sorteados, a troca deveria ser pela palavra golaço, vencendo aquele que conseguisse ir mais adiante na sequência. Antes de a brincadeira ser iniciada, foi exemplificada para João como seria uma contagem em que os números sorteados fossem 3 e 5. A sequência ficou assim, 1, 2, gol, 4, gol, gol, 7, 8, gol, gol, 11, 12, 13, 14, golaço, 16, pontinho, pontinho, pontinho. Considerando que quando chegou a vez de João, foram sorteados os números 4 e 6, a primeira vez que João terá que dizer a palavra golaço será em qual posição? Pessoal, veja bem, vamos tomar aqui as informações. Vamos começar aqui com esse exemplo que ele deu para a gente aqui. Ele falou que antes de a brincadeira ser iniciada, foi dado esse exemplo aqui para João, como seria uma contagem em que fossem sorteados esses números 3 e 5. Então, esse exemplo aqui seriam com os números sorteados 3 e 5. Bom, com os números sorteados 3 e 5, sempre que for múltiplos de 3 ou múltiplos de 5, deve trocar aqui pela palavra gol. Mas quando for múltiplos de 3 e de 5, ou seja, dos dois ao mesmo tempo, deve ser trocado aqui pela palavra golaço. Repare, vai ser trocado pela palavra golaço quando for múltiplos de 3 e de 5, ou seja, dos dois ao mesmo tempo. Então é um múltiplo que seja comum para 3 e 5. Então a gente precisa determinar aqui qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Como 3 e 5 são números primos entre si, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o produto entre eles. 3 e 5, 15 aqui, Então o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então, de fato, repare, se a gente pegar essa sequência aqui que está indo até 16, então repare, de 1, 2, 3, 4, até chegar aqui em 16, ele vai trocar aqui, o número aqui falado, ele, no lugar do número vai falar a palavra golaço no número 15, então ele vai falar aqui, nesse número 15. Agora, quando chegou a vez de João, os números sorteados aqui foram 4 e 6. Então, ele vai trocar aqui pela palavra gol aqui nos múltiplos de 4 ou 6. Então, nos múltiplos de 4 ou 6, ele vai falar gol. Agora, nos múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo aqui, ele tem que falar a palavra golaço. Então, ele tem que falar a palavra golaço naquele que for múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Ou seja, no número que seja múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Para ser múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo, é o mínimo múltiplo comum aqui entre 4 e 6. Nesse caso, perceba, esses dois números agora não são primos entre si. Então, não posso simplesmente multiplicar. A gente tem que calcular esse mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Para isso, a gente pega esses dois números 4 e 6, escreve aqui embaixo, coloca uma barrinha vertical aqui para a gente fatorar esses números. Fatorar é decompor aqui em fator primo. Qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que dá para dividir algum desses números? Veja que vai ser o 2. 4 por 2 vai dar 2. 6 por 2 vai dar 3. Ainda dá por 2. 2 por 2 vai dar 1. 3 por 2 não dá, a gente desce. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Vamos descer o 1. 3 por 3 vai dar 1. Quando os dois aqui ficarem iguais a 1, então o nosso mínimo múltiplo comum entre esses dois números vai ser o produto desses números que ficaram à direita de nossa barrinha vertical. Então 2 vezes 2, 4 vezes 3 aqui vai dar 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Então, desta forma, nós vamos seguir aqui essa sequência até chegar aqui no 12. Então, até chegar aqui no 12. Ao chegar no 12, é que ele vai falar aqui a palavra golaço. Então, ele deve falar a palavra golaço pela primeira vez aqui no número 12. Ou seja, qual que é a posição do número 12? O 12 ocupa a posição de número 12 e essa resposta a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!